9h08 em Camaçari, Bahia, Brasil, mundo. Já estamos de volta na nossa programação e a nossa mesa já está reformulada e vamos bater aquele papo com o Dr. Tiago Bianchi. Afinal de contas, estamos numa semana extremamente importante, eleitoral, e a gente precisa de muitas orientações. Mas antes da gente começar esse pai bola, nós vamos pedir à menina Luana que nos ensine como podemos interagir e participar também da nossa programação. Eita, que galera maravilhosa, que galera animada. Vale a pena lembrar quem não interagir. Eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? Beleza? Fica aí dando ideia esperta aí. Se liga na ideia esperta do Jotinha e se conecta aqui com a gente. Vai aí no nosso YouTube, você vai pesquisar, acesse Play, vai encontrar o nosso canal. Depois é só se inscrever e ativar ali o sininho para receber os alertas. Não esquece também do Facebook, Rádio Acesse Play, e do nosso Instagram, @AcessePlay. Salva o nosso número, 719-8141-0535. Participa aqui com a gente. Tira hoje aqui as suas dúvidas sobre direito eleitoral, propaganda eleitoral. Estamos aqui poucos dias das eleições. O que é que pode, o que é que não pode ser feito, para que você aí fique ligada também nessa questão, viu? Então vamos tirar todas as dúvidas aqui com o Dr. Tiago Bianchi. E vamos dar o bom dia dele, né? Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez à Acesse Play. Bom dia, querido amigo Edilson. Bom dia, Luana. Bom dia, Almir. Bom dia, ouvintes, telespectadores da nossa querida Rádio Acesse Play. Mais uma vez aqui presente, é uma enorme satisfação. Mais uma vez poder estar participando com vocês, mais aprendendo do que até orientando, como nossa amiga Luana falou, né? Sabe aquela sensação, Edilson, quando você passa um tempo fora de casa, quando você retorna, você fica com aquela sensação gostosa, pô, agora eu tô em casa. É essa sensação toda vez que eu sou chamado, que eu posso sentar à mesa com os amigos e poder estar trazendo um pouco do direito para todos os colegas. Então, espero que seja bastante proveitoso para todos nós. E a gente, é claro, aqui agradece aí a sua disponibilidade. A gente sabe do tempo, quanto é precioso para um advogado, mas a gente precisa também estar informando aos nossos internautas, já que nós somos para o mundo, e a gente tem gente de São Paulo aqui, do Rio de Janeiro, exatamente, do Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, da Bahia, da Bolívia, todo mundo ligado aqui. Então, vamos lá, vamos começar logo com a questão do direito. Mas começa devagar. O que é que pode e o que é que não pode. A gente tá numa semana super decisiva. Exatamente, né? As eleições estão se aproximando, domingo, faltam menos que 4 dias, salvo engano, né? Para que a gente possa escolher os mandatários que dirigirão nosso país pelos próximos anos, né? Em tese, Edilson, são poucas, digamos assim, as mudanças da última eleição, a eleição municipal, né? A mais substancial, que eu acredito que até os próprios ouvintes, os telespectadores tenham notado nessa eleição, é a questão basicamente da utilização dos alto-falantes, dos carros de som. Antigamente a gente via aquela baderna, aquela disputa era carro de um candidato, carro do outro, né? E hoje a nossa legislação ela restringiu um pouco essa utilização, né? Até para que evitasse a poluição sonora, né? Ou evitasse contratempos, principalmente pelo desrespeito de alguns candidatos a utilizar sonorização excessiva em proximidade de locais não permitidos, como igrejas, repartições públicas, né? Então, acabou que se restringiu essa utilização, né? Hoje a gente só pode utilizar os carros de som, mini trios, né? Somente através da carreata ou da passeata, né? É possibilitado a utilização
do Lá tinha uma carreata e ele em cima do trio, né? Exatamente, né? Então, nessas situações são permitidas a sua utilização. Fora isso daí, Colocar o jingle para rodar pela cidade. em carro de som, não. Não né? pode mais. Se você tiver no seu No veículo seu próprio particular, né? Desde que não haja exposição externa, digamos, você passar com o porta-mala aberta e tal. Porque antes era Exatamente. uma ação rotineira, né? Nas campanhas. Colocar os carros de som pela cidade rodando com o jingle do candidato. Então, nessas novas regras, não se pode mais fazer isso, né, Thiago? Desde que não se tenha a carreata ou uma passeata, digamos assim. Que não tenha Nessa uma outra ocasião, evento. ela é permitida. Sim. Eu lembro que a última eleição, mesmo os paredões, era de doer o juízo. Você passava, tinha um paredão parado lá, falando do candidato. Ainda há bastante controvérsia nesse ponto, né? Até que ponto aquele veículo, né? Aquele carro de som, digamos assim, de fato é um carro de som, é um mini trio, é um trio elétrico, né? A legislação ela tentou dirimir essa situação pela amplificação, ou seja, a potência que o som possa atingir. Mas ainda é bastante controverso, porque, digamos, você pode ter um determinado veículo com a amplitude maior, que não seja, ao rigor da lei, enquadrado como um mini trio ou até mesmo como um carro elétrico. Você pode ter um veículo particular considerado como um trio elétrico, digamos assim. Por conta da potência do seu som. Por causa da potência do som. Entendi. Agora, Thiago, em geral, os santinhos, os panfletos, né, são uma das principais, vamos dizer assim, um dos principais itens utilizados por todos os candidatos, né, para divulgar o seu número, suas propostas. Existem regras também para a utilização desse material gráfico? Existe sim, né? O primeiro e o mais importante de todos é que contenham, né, os CNPJs da empresa contratada para fazer digamos, a produção daqueles santinhos, né, assim como do CNPJ do candidato, do contratante, né, aquele beneficiário da produção dos santinhos. Além disso, é necessário que haja a triagem para que lá no futuro se verifique se de fato houve aquela declaração, né, na prestação de contas, se o gasto que ele teve é compatível, digamos, com as tiragens produzidas pelo aquele determinado candidato, e se lá na frente se aprove ou desaprove as contas com base naquilo que foi feito. Vamos entrar na nossa praia aqui, internet. Tem uma pergunta aqui de uma vigilante aqui que eu não posso deixar de fazer, não é? A pergunta de meu amor que está aqui, também está agora sintonizada. Ela está perguntando o que o candidato pode fazer na internet. E a minha é o contrário, o que não pode fazer. Ela está perguntando o que pode e eu quero saber o que não pode. Olha disso, é até uma novidade também, né? Essa propaganda na internet, né? Como o legislador resolveu restringir digamos, a propaganda aberta, a propaganda em ruas, então ele possibilitou uma utilização maior, né? Aliado, inclusive, ao avanço tecnológico que nós estamos passando, digamos, essa propaganda mais massificada, digamos assim, na internet, principalmente pelo baixo custo que você pode ter para atingir um determinado público-alvo maior. Então, assim, as regras para a publicação, a propaganda, na verdade, na internet, elas se comparam com as demais. Ou seja, não é permitido que um determinado candidato faça apologia a crime, que promova ofensas ou injúrias a outros candidatos. Então, a regra ela é basicamente a mesma para a propaganda escrita, né? Ou seja, fora esses casos, é permitido o candidato pedir o voto dele, né? Não é permitido que ele pague a um eleitor que utilize o espaço dele para
a promoção da sua candidatura, né? O impulsionamento das suas propagandas tem que ser feito diretamente pela página do candidato oficial. Exatamente, pela página do candidato e produzido esse impulsionamento pelo próprio, digamos, fornecedor, digamos assim. Ou seja, pelo Instagram. Ele não pode ser feito por um terceiro ou por outras empresas que façam, né? Candidato, ele contrata diretamente com o Instagram que vai fazer a promoção daquela propaganda. Olha aí, é boa, muita coisa pra gente... Porque as redes sociais trazem um novo cenário, né? Eu acho que esse está ano sendo muito explorado. Eu acho, Luana, que aproveitar o doutor Tiago aqui, que esse ano a campanha tá literalmente na internet. Exatamente. Né? Estava comentando com os colegas há umas semanas atrás que praticamente não parece que a gente está num período eleitoral. A gente só se depara de fato com isso quando a gente abre o celular, abre o computador, que aí vê aquela enxurrada de informação. É verdade. Né? Porque por conta das novas regras, a campanha se tornou mais clean, né? Exatamente. Não tem mais aquela poluição sonora ou visual nas ruas, então, para quem realmente vê, né, e quer fazer a coisa acontecer, vai para a internet, que é esse novo artifício. Agora, em relação ao dia da votação, Tiago, existem regras também específicas para esse dia. Os impulsionamentos, as postagens, as publicações nas redes sociais podem ser feitas também no dia da eleição? No dia não. No dia ele é vedado, né? Mas no dia não pode ser feito nada. No dia você não pode contratar aquele impulsionamento. Mas digamos que você tenha feito uma contratação anterior que vá, digamos, terminar no dia da eleição ou até mesmo dias após, essa publicação, essa veiculação, ela ainda é permitida, né? Porque foi uma contratação prévia. Mas no dia você fazer o impulsionamento contratado no dia da eleição, ela é vedado. Não pode também. Então não pode, então quer dizer, você pode fazer um contrato anterior, porque aí tem como você prestar conta de que você fez aquilo, né? Exatamente. Até mesmo esse impulsionamento lhe possibilita dizer quantos dias você quer que aquela publicação fique no ar, né? Atinja qual o... Então nós vamos ter muita publicação ainda no dia. Teremos. Vão utilizar esse artifício fazer no dia anterior. É claro, ninguém vai estar perdendo tempo. Viu, meu amigo Edson e Luana? O impulsionamento, eu acredito, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas ainda não está sendo uma prática bastante utilizada. Sim, eu falei isso ontem sobre esse assunto. Eu falei, pessoal, chegou a eleição, a internet hoje é a bola da vez, eu não estou vendo ninguém impulsionando isso na questão. Mas aí eu tento explicar um pouco. A inovação eleitoral ainda possibilita dar margem de dúvida à sua aplicação. Né? Embora nós tenhamos artigos que possibilitem esse impulsionamento, existem outros artigos complementares na própria legislação eleitoral que, a depender da subjetividade ou do entendimento de quem coloca ou quem provoca o judiciário e aquele que vai julgar, possa ainda causar, digamos, dúvidas de fato se essa aplicação é permitida, se não é, não é? Então, eu acredito que por isso, né, ainda por esse grau de incerteza, por ser uma novidade, ainda não estamos tendo uma massificação ou uma maior amplitude dos impulsionamentos pelos candidatos. Em relação aos aplicativos de mensagem, né, que teoricamente são mais próximos, você manda uma mensagem diretamente para um grupo, segue as mesmas regras também das redes sociais. Como é que é feito esse controle, Thiago? O SMS, né? Que também o WhatsApp. WhatsApp e SMS, a galera joga de vez. Todo. O que é que acontece? Essa prática, ela pode ser considerada similar à boca de urna, né? Adequando a realidade do que se trata uma boca de urna para a realidade que nós vivemos hoje, pode até ser considerado como tal. E como sendo considerado assim, ela é uma prática vedada, constituída inclusive como crime, né? Podendo ser aquele que difundia essa propaganda irregular sofrer sanções, inclusive a nível penal.
Então tá aí, o WhatsApp também tem que ter cuidado. Exatamente. E tudo, se a pessoa descumprir essas regras de redes sociais, de WhatsApp, de mensagem de texto, ela pode sofrer que tipo de sanção? Como dito, né? Multa. Existem as penalidades de multa, que é basicamente a regra para a propaganda irregular, né? Verificando, a depender do conteúdo daquela postagem, vai ser aplicada a multa que pode chegar até 15 mil, ou a depender de situações, multas até majoradas em caso de reincidência. Assim como a mesma prática pode ser já na tipificação, né? Considerado como crime, como por exemplo a boca de urna, que além da multa, ensejará a sanção a nível penal. Deixa eu mandar um abraço aqui, Luana, para minha amiga Fernanda, que disse que chegou atrasada porque tá trabalhando hoje no escritório de Júlio e ele tá mandando um abraço para mim aqui, meu amigo Júlio, de infância, viu? Joga uma bola danada, viu? Eu digo sempre que ele tá mais pesadinho, mas joga muito ainda o Júlio e ela tá mandando aqui a explicação. E quem tá por aqui também é o Ed Oficial. Bom dia, Edilson e Luana, um forte abraço pra vocês. Obrigado, Ed, pelo carinho da audiência, viu? Estão perguntando aqui no WhatsApp quem é o nosso entrevistado. É o doutor Tiago Bianchi, ele que está conversando hoje com a gente sobre propaganda eleitoral antes do pleito, viu? Você pode continuar mandando aí os seus recadinhos. Ô, Tiago, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que é interessante. Como é que a legislação diferencia o que é pessoal e o que é da campanha? Pela postagem, né? Aonde está sendo publicado, né? Aquela propaganda. Porque todos os candidatos têm sua página pessoal, né? Exatamente, né? Digamos, a propaganda diretamente feita pelo candidato deve estar inserida na página dele, né? Mas você pode difundir isso, né? Através das redes sociais, onde haverá a propagação dessa propaganda. Já passaria, digamos, do caráter do candidato para uma manifestação individual. Até que ponto isso é permitido e quando não é? Existe uma regra de tamanho também para essas questões? Existe sim. O regramento para o tamanho dos adesivos, né, serão, salvo engano, 0,5 metro quadrado. Né? Ele pode ser colocado em qualquer área do veículo, desde que não impossibilite a visão, vedada a justa posição. O que seria isso? Digamos, eu pegar 50 adesivos e colocar, digamos, na lateral do veículo, né? Mesmo que cada adesivo individualmente preencha esse 0,5 metro quadrado, né? A única exceção a essa mensuração é a colocação do perfurete, né, chamado perfurete, nos vidros do para-brisa traseiro, onde você pode utilizar toda aquela margem do para-brisa. Fora isso... Não vai atrapalhar a sua visão, né? Exatamente. Faz um material... Ele tem que ser perfurado, né? Que possibilite de dentro do veículo ter acesso ao ambiente externo. Tiago, eu comentei com Luana ontem isso, sobre uma coisa que a Justiça Eleitoral não volta atrás, são as datas e os prazos. Ela dá as datas e os prazos, venceu, acabou, que a gente estava falando até sobre a questão do título, né, Luana, que o prazo de maio que foi dado. Para a internet, são as mesmas datas, os mesmos prazos, ou tem prazos de... Eleitoral, ela é voltada, né, principalmente pela celeridade. Então, o seu cumprimento, o cumprimento das normas, principalmente agora que nós temos um período de campanha exíguo, bem curto, todos esses prazos eles são contados em algumas vezes horas, alguns momentos dias, né, 3 dias, salvo raras as exceções. Inclusive, a nível, digamos, jurídico,
Essas normas, ainda o próprio legislador eleitoral, dentro do calendário eleitoral, no momento que o legislador entende que está aberta o período eleitoral, né, a contagem dos prazos ele se dá de forma ininterrupta. Ou seja, para a Justiça Eleitoral, sábado, domingo e feriado são dias úteis. Ou seja, vamos supor que a propaganda irregular seja veiculada na sexta-feira e o candidato se mostre resignado e entra com a representação, né? A contagem, a intimação, digamos, daquele ato pelo juiz, ele vai se dar no sábado e no domingo. Ele não vai esperar, como no processo civil ordinário, se esperaria até o primeiro dia útil subsequente, que seria na segunda-feira. Ok. Agora, Thiago, é permitida a utilização de muros, por exemplo, né? Porque a gente via muito pintura do número do candidato no muro, ou utilização de cavaletes nas ruas. Isso ainda pode ser feito? A pintura nos muros ela é vedada. Você não pode utilizar mais digamos, fichação ou pintura indicando o candidato que você está, digamos, demonstrando apoio. Mesmo que o muro seja seu, mesmo particular. Mesmo que seja privado. Se for público, pior ainda, né? Sujeitando, inclusive, até, digamos, sanções ao gestor público, né? Mas é permitida a colocação de faixas ou adesivos, né? No seu ambiente residencial, digamos assim, no seu ambiente privado. Tudo que possa ser, tudo que seja móvel, né? Exatamente. Que não vá atrapalhar a transição e nem... Porque o que acontecia naquela época? Existia digamos, a legalização da pintura no muro, mas existia também a obrigatoriedade daquele candidato efetuar a retirada... A limpeza do muro. A limpeza do muro. E nunca era feito, né? Até hoje a gente passa pela rua e vê as propagandas antigas aí, né? E nunca era feito. E muitos candidatos também, não candidatos, partidos políticos e a própria Justiça Eleitoral, né? Se omitia ou fingia que não estava vendo aquilo dali, né? E não cobrava aquela limpeza. Então, nós tínhamos ainda aquela poluição visual. Passou a eleição e ninguém se portava mais. Exatamente. Existia aquela impunidade, ninguém sofria sanção, né? Ninguém provocava também o judiciário para que houvesse aquela punição. Esse negócio de provocar é interessante, porque o Ministério Público só se manifesta se houver a provocação, né? As pessoas têm que fazer esse tipo Não necessariamente no âmbito do direito eleitoral, né? No direito eleitoral, em alguns casos, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da lei, que é a sua previsão constitucional, mas como ele tem também o dever de zelar pela lisura do pleito, ele pode promover, verificando situações como propaganda irregular ou outros casos de crime eleitoral, ele tem autonomia para agir como parte, já provocando de imediato o Poder Judiciário, não esperando que alguém faça uma denúncia ou que provoque a sua investigação. Então, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público fiscalizam, mas todo mundo também é fiscalizador, exatamente, né, Thiago? O próprio eleitor também. Se perceber, né, que algo está fora do padrão, exatamente, pode, como pessoa física, como cidadão, fazer aí a sua denúncia. Exatamente. Eu tenho uma pergunta da Cida aqui, tem uma pergunta também do WhatsApp. Nós vamos ali dar uma faturada, na volta a gente continua aí. Com o doutor Thiago Bianchi falando aqui sobre propaganda eleitoral antes do pleito. Você pode continuar mandando a sua pergunta, tirando também a sua dúvida. Já tem várias perguntas aqui, principalmente sobre a questão de críticas, comentários, manifestações indesejadas nas páginas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Pai Bola, não sai daí não, é rapidinho. 9h33. Acesse e Play, um novo jeito de fazer comunicação.
Restaurante Churrascaria Nendo Boi. Churrasco e Self-Service. Por R$ 7,99. Só R$ 7,99. Informações 71996412079. Rua Parque Central, atrás do Nova Concal e fundo do Colégio Polivalente, no centro de Camaçari. Restaurante Churrascaria Nendo Boi, em Camaçari. Agradecemos a sua preferência. O Empório do Aço agora está em novo endereço, mais próximo de você. É no centro, agora no Shopping Riviera. Venha eternizar seus momentos fazendo sua fotogravação no chaveiro ou no pingente. Temos incríveis joias em aço e banhadas a ouro. Trabalhamos também com anéis, brincos, pulseiras, piercings e os brindes corporativos. Venha conferir. A garantia no aço é permanente. Empório do Aço, eternizando seus momentos. Grupo Tean. Somos uma empresa focada na qualidade do atendimento e na satisfação dos nossos clientes. Com equipe altamente qualificada, prestamos serviços de administração de condomínios, controle de acesso, portaria, recepção, conservação e limpeza, fiscalização patrimonial e vigilância. O Grupo Tean se diferencia dos demais por remeter seriedade e compromisso com a prestação de serviço, associando a cordialidade e presteza no cumprimento das normas padrões estabelecidas. Grupo Tean, eficiência e gestão em busca da qualidade total. Solicite uma visita. Contato 3054-6510. Acesse www.gtean.com.br. Siga no Instagram Grupo Tean. Vem aí, um show jamais visto em Camaçari. Dia 11 de outubro, véspera de feriado, na Seven Music Hall. Edson Gomes. Sou camelô, show do mercado informal. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. E Jeremias Gomes. Eu juro por essa luz. E mais galera, Projeto Leões, Newton Espirro, Jeremias de Zion, Gruta Sound System. Ingressos à venda, balcão mais ingressos no Shopping Boulevard, Seven Music Hall e Banca Santo Antônio. Acesse e play. É só você acessar e play. 9h35. Voltamos a apresentar o programa iMais News. Acesse e play. Um novo jeito de fazer comunicação. Programa iMais News. A maior participação popular. Dilson Alves. 9h36 em Camaçari, Bahia, Brasil, mundo. Obrigado a todos vocês, os nossos internautas que estão sempre ligadinhos na melhor rádio da internet. Acesse e play. E aqui vocês já sabem, você fica sempre bem informado. Deixa eu mandar um beijo mais do que especial pra minha filhota Ingrid Albuquerque. Diz que tá por aqui, diz que quando fica me assistindo de lá da Bolívia dá até saudade. Quando ela vê isso, ela não pode chorar. Você não é de chorar, né? Minha filhona linda, maravilhosa. Essa semana ela foi fazer uma cirurgia, viu, doutor Tiago, lá, acompanhar a cirurgia. Tá se formando em medicina esse ano. Já tá no sistema lá. Você tem que trazer um negócio lá, minha filha, pra tirar as gorduras de seu pai aqui, os culotes das laterais, que o velho emagreceu. Diz que tem um negócio aí que aplica aí e fica... enxuto, viu? Eu sou meio cismado. Eu não tenho cima com isso, não. Traga, minha filha, você empurra no velho que eu deixo. Minha filha, eu deixo. Rapaz, minha filha tá trincada, minha filha, rapaz. Emagreceu, tá num trinco danado de minha filha. O que é isso? Meu pai, aqui tem cada coisa boa. Quando vier pra cá, traga pro velho que eu quero. Você aplica aí nas laterais do coroa. Um beijo pra você, minha filha, te amo. Vamos, Luana, ensinar os nossos internautas mais uma vez como podem interagir, como podem participar também através das nossas redes sociais. Eita, que galera maravilhosa, que galera animada. Vale a pena lembrar quem não interagir. Aí eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? Beleza? Fica aí dando ideia, esperta aí.
Se liga, Jotinha chega chegando sempre aqui, mandando a ideia esperta para você. Então, não deixe que ele tome as medidas cabíveis, se conecta com a gente, acessa as nossas redes sociais, no YouTube, por onde nós agora fazemos nossas transmissões ao vivo, por onde vocês nos acompanham. Basta pesquisar Acesse Play, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho do alerta. Depois, vai no Facebook, Rádio Acesse Play, vai seguir, vai curtir lá a nossa página e nos sigam também no Instagram, @AcessePlay, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores. E já sabe que o nosso contato direto de comunicação com você é através do nosso número 719-8141-0535, é o WhatsApp, também é para ligação. Então participe, se você quiser mandar a sua mensagem, tirar a sua dúvida aqui sobre propaganda eleitoral, o que é que você também, como eleitor, pode ou não pode fazer, manda pra gente pelo YouTube ou através do WhatsApp. E se você quiser, mais ainda, pode entrar ao vivo para conversar com a gente aqui. Com certeza, menina Luana. Deixa eu aproveitar aqui, estão mandando aqui um recadinho pro doutor Tiago, dando bom dia, dizendo: admiro demais esse advogado super profissional, é a minha amiga Rose Coifé, viu? Cabeleireira de mão cheia, aí é nota 1000, é quem cuida do tupete do coroa. E se você quiser também, pode ir lá no salão de Rose Coifé, que está aqui bem pertinho, na Avenida Concêntrica, número 36. Mandar um beijão pra ela, né? Aproveitar também, já mandar esse beijo também, né? Grande Rose. Rose. De caráter ímpar. Ali é sensacional, viu? Profissional de mão cheia. Teve segunda-feira lá no Hotel Fiesta, fazendo lá qualificação profissional. Ela disse que quando vai nesses negócios, traz muitas novidades, viu? Ela disse que trouxe um produto lá. Agora, se botar no meu cabelo, eu vou virar japonês. Pra ficar liso, pra ficar japonês, viu? A progressiva, né? Parece que dá, né? Progressiva. A progressiva de 6 meses, ela disse que fica essa progressiva. Coisa de primeira mão. Novidade só com Rose Coifé, viu? Gleba B, próximo ao churrasquinho do Ferreirinha. Corre lá, show de bola, atendimento nota 1000. Um abraço para essa equipe maravilhosa de Rose Coifé. Ô, Tiago, tem uma pergunta aqui da Cida, uma pergunta da Fernanda. A da Cida diz assim: bom dia, doutor Tiago, quero saber qual é o crime que o eleitor comete tirando foto da urna eletrônica. Acho que é no dia de votar, né? Pra ver os candidatos que ela votou. Eu acho que deve ser isso. Isso é a quebra do sigilo, né? Do voto, né? A punição, na verdade, daquele ato só vai se dar se ele transmitir aquela votação, né? Divulgar, na verdade, aquele... para quem ele manifestou o voto, né? Se o mesário, se o fiscal verificar aquela prática, né, ele pode reter, pedir para que seja excluída aquela fotografia, reter o aparelho, né, para que seja procedido o voto em sigilo, né? Não é permitido, sendo devolvido após a sua votação. Então, a pessoa não pode levar nenhum tipo de aparelho, celular ou câmera fotográfica, nada que possa quebrar esse sigilo para a cabine de votação, né, Tiago? Não é permitido. Tem que deixar com o mesário, vota e na saída pega. E a pessoa que... anulado. Pode ser anulado? Vai constar no registro da urna, aliás, no registro daquela sessão, né, da zona, verificando essa situação, para a identificação do eleitor e, consequentemente, a sua anulação do voto, né, no final da apuração. Isso é um crime eleitoral, né? Essa pessoa também pode responder judicialmente, pode ser presa ou ter algum problema assim? Pode, né? Nesse caso, como ela estará cometendo um ato em delito, em flagrante delito, né? Ela pode ser recolhida à prisão e ser futuramente processada e responder criminalmente por aquilo.
Pois é, então um crime grave, inclusive, né? Não leve celular para a cabine de votação, deixa com o mesário. O seu momento ali é individual e deve ser preservado, né? Para evitar problemas. Imagina só. Imagina, você digita o número, aí pega o celular, tira a foto, pra quê? É porque tem gente que muitas vezes, Edson, vende o voto e aí, né, que capricho. vai comprovar que votou naquele candidato. Então, Luana, tem isso, tem. né? Ainda existe, né? Rapaz, Infelizmente, né, Thiago? Isso é tão ilegal que até me espantou esse fato de você dizer isso, porque a gente sabe que não pode vender voto, né? Exatamente, né? E se ficar configurado isso, né, é possível que o candidato, sendo eleito, ele sofra com uma ação para que seja impedido que ele receba aquele diploma, ou lá no futuro, após a sua diplomação, se restar configurado também a prática desse crime eleitoral, ele pode sofrer a cassação do seu próprio mandato, se ele for detentor dele. Ô, doutor Tiago, Abuso do poder econômico, abuso do poder político, a depender da situação. A gente vê hoje na internet muita gente se degladiando por causa de candidatos, isso e aquilo ontem, isso e aquilo outro. Ontem eu estava conversando com um capitão ontem da polícia e ele falando sobre essa questão que tem gente até inclusive que recebe BO por causa disso, porque vai no privado da pessoa, diz desaforo, diz isso, aquilo outro, porque a pessoa está no grupo e ele discorda porque o cara botou um negócio no grupo. O candidato também pode ser penalizado porque o eleitor dele está nessa intriga aí, nesse debate? A prática do ato, né, daquele ato, se não for anuído ou não tiver a aquiescência, digamos assim, do candidato, entendo eu que ele não possa vir a sofrer aquela sanção, né? Aliás, qualquer tipo de sanção. Mas aquela pessoa que se utilizar dessa prática indevida para denegrir, para atacar, seja lá quem for, candidato ou não, ele pode sofrer sanções previstas no Código Eleitoral, né? O crime, digamos assim, seriam os mesmos, né? Podendo ser a calúnia, podendo ser a difamação, podendo ser a injúria. Agora, a legislação eleitoral ela tem uma tipificação previstas no Código Penal, mas sim aquelas previstas no Código Eleitoral, né? Que diferencia as suas penalidades. Ok, agora a Fernanda Rodrigues também tem dúvidas aqui, Thiago. Ela quer saber, no dia da votação, no dia das eleições, o candidato pode estar no local de votação pedindo votos? Não. Isso é verdade. Não só o candidato, como qualquer outra pessoa, né? É vedado esse tipo de manifestação. Ele pode ir. Ele pode ir, né? A exercer o seu direito ao voto após se retirar do local. Aliás, não sendo permitido, inclusive, a permanência de pessoas não autorizadas dentro dos locais de votação, né? Seja dentro da sessão ou dos colégios onde está ocorrendo aquela eleição. Então... Agora nós estamos num período diferente. Eu estou me baseando na internet porque a gente é pela internet. E o pessoal fazia muito aquele jantar beneficente, naquele jantar para conseguir verba para a campanha. O pessoal fazia almoço para conseguir verbas para a campanha. O cara autorizava lá, assinava. Candidatura de coligações pode receber doações pela internet? Já regulamenta isso, já a lei? A doação pela internet ela pode ser feita através do próprio site bancário, né? A questão da prestação de contas sobre o direcionamento e, de fato, os valores arrecadados para aquele candidato.
As vaquinhas também entram aí nesse processo, porque muitos candidatos foram para as vaquinhas virtuais esse ano, né? Desde que a empresa que esteja gerindo esteja vinculada ao TSE. Ao TSE. E em relação, já que vocês entraram nesse tema de financiamento de campanha, empresas podem doar também para o financiamento de campanhas de candidatos, Thiago? Não. Não podem mais. Se não me engano, eu acredito que foi já em 2014 ou 2016 que o financiamento por empresas privadas, né, foi vedado pelo legislador. Ou seja, somente a pessoa física ela pode efetuar as doações para os candidatos, né, e observar determinados limites, né? Você tem que verificar o valor da sua renda oferida no ano anterior, né? Digamos, para ser mais objetivo. Se nós estamos em 2018, se em 2017 nós recebemos 50 mil, eu tenho um limite de 10% para doação. Ou seja, eu posso... Física ou jurídica? Somente pessoa física. Só física. Somente pessoa física. Doação de pessoa jurídica, ela é vedada. Não pode. Né? E a pessoa física, ela tem que observar o limite de 10% sobre aquela renda oferida no ano anterior à eleição. Em relação aos gastos do candidato, também existe um limite para isso. Qual é esse limite, Thiago? Vai variar de acordo com o partido, de acordo com a coligação que foi feita, esse teto de gastos? Luana, tu me pegou agora com relação a valores, né? Mas há uma limitação para determinadas candidaturas, ou seja, existe uma limitação para deputado estadual, uma limitação para deputado federal, uma limitação para governador e assim individualmente. Eu não sei precisar agora exatamente quais são esses valores, mas há uma diferenciação para o cargo a que se almeja alcançar. Eu sei que para presidente o teto é de 70 milhões no primeiro turno, né? Para o segundo, aí vai para metade. Exatamente. Provavelmente teremos, né? Então, Com imagina certeza. 70 milhões. É muito. Muita grana. Comparados ao da última eleição presidencial, pouco, que né? os registros declarados foram de 300 e lá vai. Reduziu bastante. Reduzimos bastante. É um terço do que foi arrecadado no anterior, ou um quarto. Agora, tem alguma restrição, doutor Tiago, na questão de doações para pessoas físicas? Por exemplo, cartão corporativo, empresarial, do exterior, para fazer alguma doação? Existe sim, né? Na verdade, essas transações elas podem ser feitas ou em espécie, né? Observado o limite de 1.064, salvo engano, e alguns centavos por dia, né? E além desse valor, somente por operações, transferências eletrônicas, né? Diretamente da conta do indivíduo para a conta do candidato. Estamos conversando com o doutor Tiago Bianchi. Existe limite para endereços eletrônicos oficiais para o candidato? Não. Salvo engano, não, Edilson. Não, né? Não, mas ele tem que informar, né? Cada candidato ele tem que informar exatamente quais são as páginas oficiais que ele está veiculando sua candidatura. Então, a gente falou bastante sobre os candidatos, né? O que eles podem, o que eles não podem fazer, principalmente no dia das eleições. Pode votar, mas não pode ficar lá, né? Fazendo boca de urna, nem conversar, nem pedir voto com ninguém, nesse sentido. Mas, e o eleitor, né? Porque a gente sabe que as ruas ficam lotadas. Tem muita gente que vai pra rua de manhã, Thiago, e que fica ali o dia todo conversando, andando pra lá e pra cá. Essas pessoas, elas podem utilizar e declarar o seu voto de que maneira? E o que elas também não podem fazer? O legislador, ele permite a manifestação silenciosa e individual do indivíduo. Ou seja, cada eleitor ele pode, digamos, se dirigir até o seu local de votação, portando bandeiras, portando adesivos, broches. A camisa. Né? Aí que entra a subjetividade da norma. Né? Na restrição, aliás, na exceção da manifestação individual, o legislador não cuida de colocar camisetas,
né? Então, por isso, muita gente pode ir fardado, né? A gente vê grandes grupos Exatamente. ali, todo mundo com as mesmas Só que cores. aí diferencia o seguinte, se muitas pessoas estiverem com um dos mesmos trajes ou que caracterizem uma padronização, passa a ser uma conduta vedada. Então, já se torna proibida aquela manifestação. E aí, qualquer autoridade pode promover a dispersão ou se verificar que, além daquela manifestação, esteja promovendo qualquer outro tipo de ato, como a própria boca de urna, recolhida à delegacia para instauração de processo criminal. Porque deixou de ser individual, passou a ser coletivo, Exatamente. né? Então, e muita gente realmente repara isso nas ruas. Nossa, tem muita gente com determinada cor, então aquilo pode se configurar como essa boca de urna, na verdade ainda vai existir um problema muito grande com relação a essa padronização, né? Nas últimas eleições nós tivemos um predomínio de uma determinada cor, aonde aos olhos do Poder Judiciário, não se estava caracterizada uma padronização pelo fato de ter a mesma cor. Sim. Né? Então, não eram camisas iguais, era apenas a mesma cor. Né? Digamos, tinha um tom um pouco mais claro, um tom um pouco mais escuro, embora com a mesma cor. Então, essa questão da padronização, ela ainda é um pouco obscura, né? Para saber se de fato existe aquela padronização. Hoje, sem dúvida alguma, a gente só vai ter padronização se estiver com os mesmos adereços, as mesmas imagens, as mesmas pinturas naquela camiseta ou em outros meios de divulgação da propaganda. Então, para garantir, né, o eleitor pode ir com o seu adesivo, exatamente, com o seu broche, a própria levar camisa, a sua bandeira, eu acredito que possa ser com a camisa da cor que você queira. Né? Embora não esteja expressamente, né, dito na norma, eu acredito que não haja problema nenhum com relação à manifestação individual. Sim. Não dá para nós três já começarmos aí com aquela mesma camisa. E aí vamos combinar. Já igualzinha, né? Já gera um problema. Assim como é vedado, né, que candidato, partido ou coligação distribua esses adereços. Né? Santinho, Tiago, a gente no dia da eleição se depara com... As ruas ficam sujas, né? As pessoas sabem que não podem distribuir, mas jogam no chão. Quem quiser pegar, que pegue. Isso, né, em geral, não dá para controlar naquele dia, mas a pessoa não pode distribuir aquele santinho, né, Tiago? Isso também é boca de urna. Exatamente. Né? Isso constitui crime. A boca de urna, assim como essa prática que tu mencionaste, de jogar no chão, deixar lá. Jogar nas vésperas das eleições, que é uma prática bastante costumeira. Comum. Né? Acredito que o Poder Judiciário está mais atento a essas situações para evitar que isso ocorra. Se alguém for pego jogando, pode também responder. Exatamente. Ser preso em flagrante delito, vai responder criminalmente pelo crime eleitoral. Agora, a justiça eleitoral, ela prima muito por uma questão de o site ser registrado no Brasil, né? Exatamente. O internacional, ela não aceita muito para você fazer o registro para a eleição. É porque nós aí, Edilson, sairemos um pouco da órbita, digamos, eleitoral para o direito internacional, né? Digamos, aquele site registrado no anterior. Né? Então já passa a ter um pouco mais de complexidade que o próprio direito eleitoral ainda não está preparado para dirimir. Haja vista a questão da celeridade que o período eleitoral comporta. Digamos, uma causa, digamos, um pouco mais complexa nesse ponto, pode dar muita margem à dúvida e, quem sabe, lá na frente, macular o próprio pleito. Luana, tem mais alguma dúvida? Para mim tá tudo explicado, literalmente, viu? Então, a legislação é diferenciada,
tem muito crime aí a ser praticado, então você fique esperto, porque nessa eleição qualquer coisa pode ir para o judiciário. Eu queria chamar a atenção também, Edilson. Eu tenho ainda uma última dúvida depois. Vai, pois não. É de porque repente é a mesma coisa. Muita gente diz, né, Tiago? Na verdade, a Justiça Eleitoral já tem o prazo, determina o prazo de que, por exemplo, desde ontem, dia 2, nenhum eleitor pode ser preso. Então, muita gente utiliza esse período de maneira errônea. Não, eu não vou ser preso, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso isso, posso aquilo. É necessário que as pessoas tenham cuidado e se atentem a essas regras também, né? Então, fala um pouco sobre isso. Esse ponto que a gente ia chamar a atenção. O primeiro ponto é o eleitor não poderá ser preso, salvo em flagrante delito ou em sentença penal transitada em julgado, sentença penal condenatória, né? Então, o primeiro passo é, a pessoa que está praticando um crime, ele é eleitor ou não? Quem é eleitor? Né? Aquela pessoa que está quite com a Justiça Eleitoral, que pode eleger uma pessoa ou que pode ser eleito. Então, digamos, se a pessoa já não está quite com a Justiça Eleitoral, penso eu que não incide a regra. Não se enquadra. Exatamente. Né? Que a regra, ela diz que está tratando-se de eleitor. Assim como existe essas, digamos, restrições à prisão. Não quer dizer que ele não vai ser preso. Se ele for preso em flagrante delito, ele vai ser recolhido à delegacia, vai verificar se aquela prática encontra-se tipificada na legislação eleitoral, processado, se for o caso, dispensa ou mantém-se a sua prisão. Entendi. Agora, por que essa regra existe, Tiago? Por que a Justiça Eleitoral determina que, na verdade, desde ontem, né, já está determinado que ninguém pode ser preso até o dia das eleições? Na verdade, é para que não ocorra como ocorria antigamente, casos de perseguições políticas, né, ou ingerências de fontes diversas naquela situação, que possa, lá no futuro, né, mudar o cenário eleitoral. Digamos, você pode causar uma situação para configurar aquilo dali como um crime, para que determinado candidato A, B ou C seja beneficiado com aquela prática. Entendeu? Entendi. Então para não beneficiar e nem prejudicar ninguém, né? Se optou por essa normatização. Entendi. Então tá aí, viu? Não, ninguém tá livre de ser preso, não. Você, eleitor, pode, a depender da situação, ser ou não ser, mas enfim, se você não é eleitor, por exemplo, não fez a biometria aqui em Camaçari, já não se enquadra nessa regra, cancelado, né? Não vai votar, então não é eleitor. Né? Mas o que é que acontece? Existe a possibilidade dessa pessoa passar a estar quite com a Justiça Eleitoral. Ela não estará apta a votar nessa eleição, mas porque existe um período, ela votou. Né? Porque existe um período, ela vai ter que pagar uma multa, né? Se não me engano é R$3, alguma coisa assim, né? Ela vai pagar uma multa, mas vai estar quite perante a Justiça Eleitoral. Só não vai poder, digamos, votar nessa eleição. Então ainda tem essas diferenciações, né? Exatamente. Tá quite, não é eleitor esse ano, mas também não está considerado como não eleitor ainda. Exatamente. Só depois que a eleição passar. Exatamente. Vai Agora, ter a deixa eu pendência. perguntar outra coisa aqui. Se o título é de Camaçari e a pessoa comete o crime eleitoral numa outra comarca, onde ele vai responder pelo vai responder na comarca onde ele cometeu o crime. Onde ele cometeu mesmo sendo de Camaçari? Mesmo sendo de Camaçari. Ele não poderá votar naquele município, mas ele continua sendo considerado como eleitor, né? Ele pode apitar ou justificar o caráter dele como eleitor. Ele subsiste, na verdade. Então, verificando, por exemplo, que fulano cometeu o crime eleitoral em Dias d'Ávila, ele será recolhido lá e preso lá. Ok, vamos nessa, Luana? Acho que deu para tirar as dúvidas da galera, né? As principais, boca de urna, o que pode, o que não pode. Mas só aparece mais depois que acaba o programa. O povo começa a perguntar. Que vai ver depois, vai surgir uma nova dúvida, mas enfim, acho que deu para tirar as dúvidas de vocês, já sabem o que é que pode, o que é que não pode.
que você pode ter também de sanção como eleitor, né? E o que é que você pode fazer no dia. Então, siga essas regras para não ter nenhum tipo de problema. Tiago, muito obrigada pela sua vinda aqui, por tirar as dúvidas nossas, dos nossos internautas, né? É sempre importante para que no domingo a festa da democracia ela seja bonita, né? E sem maiores problemas. Esse é o nosso sentimento, é isso que a gente espera, que na verdade seja uma festa da democracia, embora não seja isso que a gente tem visto, né, nos dias atuais. Eu gostaria mais uma vez de agradecer Luana e Edilson pelo convite, né, enorme satisfação estar aqui, né, já me colocar à disposição, já estou contando os dias para poder voltar. Agradecer a presença também do nosso amigo Almir, né, que fica ali quietinho, com a mão na boca. Com certeza, quietinho, mas tá ligado, né? Você sabe que ele é o olho de Tandera, tá ligado em tudo ali, viu? Agradecer aos ouvintes, telespectadores, que mandaram perguntas, que não puderam, se puder repassar aqueles que não foi possível a gente sanar essas dúvidas, eu já me coloco à disposição também para estar esclarecendo. Aí, agradecer mais uma vez o convite, né? É uma honra para mim estar aqui nesse programa. E eu gostaria de agradecer, fazer, na verdade, uma menção e uma parabenização a meu amigo Enio, vulgo Cuyubinha, da Gleba, que está comemorando aniversário hoje. Eu, por um lapso, acabei encontrando ele aqui na porta de entrada. Mas é bom que ficou no final, né? Mas já saudar e desejar muitos anos de vida e felicidades para ele. Cuyubinha? Vulgo Cuyubinha. Rapaz, cada apelido que tem em Camaçari que não é brincadeira, viu? Um abraço. Parabéns pra você, Cuyubinha. Obrigado, doutor Tiago, por ter vindo aqui pra gente. É sempre um prazer. Meio-dia tem mais News, segunda edição, Luana. É isso aí, Edilson, com mais informações pra vocês. E tem também o I Mais Esporte. Hoje, quarta-feira, sempre lembra futebol. Com certeza! Hoje tem Bahia, né? Bolsonaro subiu Sul-Americana. A Bolsonaro pesquisa, foi a pra nova 32, pesquisa, viu? né? 32 no Datafolha, viu? Ai. Meio-dia a gente comenta mais sobre o assunto. Agora foi direito eleitoral com o doutor Tiago Bianchi. Esporte é com ela mesmo, a menina Luana Veloso. Nós vamos ali só tomar uma aguinha. Meio-dia estaremos de volta. Um beijo no coração de todos vocês. Me queira bem. Não lhe custa absolutamente nada. E não esqueça, hein? Bahia Link Technology agora é no Shopping Boulevard.